Salve galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje é dia de Mengão, dia da gente fazer aquele pré-jogo. É mais uma decisão, Maraca lotado, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para Flamengo e Corinthians, 4 da tarde, a bola rola e você já cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Vamos conversar, vamos falar muito de Flamengo e vamos falar de futebol no geral. Arbitragem, CBF, o jogo do Palmeiras ontem, mas eu vou deixar isso aí por último para não estragar o vídeo. Eu quero começar aqui bem, com uma excelente notícia. O Flamengo encerrou a sua preparação para encarar o Corinthians. Diego Alves treinou, não sentiu dores e vai para o jogo. Estava naquela expectativa se vai Diego Alves ou o Gabriel Batista. O Gabriel Batista só defendeu 2 partidas no ano, é um menino ainda, é o terceiro goleiro, reserva do César. O Neneca, que é goleiro do Sub-20, foi chamado hoje, está relacionado para o banco de reservas. O César foi expulso aí contra o Goiás, então não fica nem no banco de reservas. Mas precisamos muito do Diego Alves, o nosso paredão. Aliás, precisamos do apoio da nação rubro-negra. Esse é o momento que o Flamengo mais precisa de você, de mim, de todos. Vamos apoiar, cantar os 90 minutos no Maraca para empurrar o Flamengo em mais uma decisão. O time do Flamengo que não deve ter surpresas para encarar o Corinthians. Apenas Gabriel Barbosa, o Gabigol, desfalca o Flamengo porque recebeu aí o 3º cartão amarelo. Então, Jorge Jesus deverá levar a campo Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, dupla de zaga formada por Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz na esquerda. O meio-campo, Gerson, que foi poupado contra o Goiás, entrou lá no finalzinho, vai atuar ao lado de William Arão. De Arrascaeta, no meio, centralizado. Everton Ribeiro, nosso capitão, R7. Bruno Henrique fazendo essa função do Gabigol. E aí o Jorge Jesus tem 3 jogadores que ele pode colocar ali para suprir essa ausência do Gabigol na posição do Bruno Henrique. O Jorge Jesus tem Vitinho, que é o óbvio, tem o menino Reinier Jesus e tem também o Vitinho, Reinier Jesus e o Lincoln, né, que voltou, mas não voltou, né? Voltou de lesão, mas ainda não foi utilizado pelo técnico Jorge Jesus. Na minha opinião, eu iria de Vitinho, que é o mais óbvio, mas vai depender aí da cabeça do mister. Ele é que manda, ele é que é o mestre, ele é que é o professor e tá lá todos os dias no Ninho do Urubu treinando o elenco vitorioso, o elenco campeão do Flamengo contra tudo e contra todos. Vamos com tudo. Falando aqui agora do Corinthians, o Carille tá balançado, cai não cai, escapou aí de ser demitido, né? Ser desligado do Corinthians durante essa semana. É um protesto lá entre os torcedores e os jogadores do Corinthians. Não caiu bem aí a preleção do Carille, ofendeu alguns jogadores. O próprio Andrei Sanches, presidente do Corinthians, perguntou se já podia dar férias para os jogadores, aí não caiu muito bem, ou seja, o clima está pesado. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo como se fosse uma decisão de Libertadores. Todo time que enfrenta o Flamengo é isso. Faca nos dentes, sangue nos olhos, coração na chuteira e vamos com tudo. E o Flamengo tem que entrar com esse espírito. O Flamengo tem que ir com tudo para essa decisão. Corinthians que vem desfalcado aí com Danilo Avelar, não joga, o zagueiro Manuel também não joga, o Wagner Love também não joga. Esses os desfalques do Corinthians, que deve vir a campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Carlos Augusto, Ralf, Júnior Urso, Ramiro, Pedrinho, Matheus Vital e Gustavo. Eu me recuso a falar esse nome, mas vou falar Gustavo, né? Porque tem um apelido lá, eu só conheço o Gabigol, o resto é brincadeirinha. Agora sim, falar aqui da rodada, né? Que teve aí uma vitória do Palmeiras e o futebol vai ficando cada vez mais chato, né?
A gente assiste alguns jogos, você, torcedor, tem torcedor que não assiste só jogos do Flamengo porque gosta do futebol, assim como eu vejo todos os jogos, na maneira do possível, né? Na medida do possível, eu assisto quando eu tenho tempo. E ontem eu fui ver Palmeiras e Ceará. Quando a gente analisa alguns jogos, a gente demora a acreditar que existe alguma coisa intencional, né, que mude a história, o placar do jogo. Mas quando a gente assiste jogos do Palmeiras, a gente tem certeza. Se você pegar aí um compilado, fizer todos os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a pontuação que o Palmeiras teve através dos erro humano, e não o erro de software, o erro do VAR, é um humano, um profissional que decreta o resultado final da partida. Eu não vou nem falar dos outros jogos do Palmeiras contra a Chapecoense, teve lá a história dos acréscimos, teve a expulsão do Gum. Eu não vou nem falar do próprio jogo contra o Ceará, né, no primeiro turno, que o goleiro do São Paulo fez pênalti. É tudo para favorecer o Palmeiras. É impressionante. Agora tá nítido. Não tem mais disfarce. A Confederação Brasileira de Futebol quer dar o título para o Palmeiras. Ontem foi vergonhoso. No momento do pênalti do Ceará, teve a invasão dos palmeirenses. Conclusão, vida que segue, perdeu o pênalti, um abraço. E teve também o impedimento do gramado, porque o jogador do Ceará não estava impedido. Todos os críticos, analistas de arbitragem, até aqueles que se dizem clubistas, paulistas, deram razão e comentaram o erro da arbitragem. Não estava impedido, posição legal, ou seja, tiraram o gol do Ceará. É impressionante. No último jogo do Palmeiras, o pênalti da poça d'água no Davidson. E agora, o impedimento do gramado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Estamos aqui gritando, pedindo, pelo amor de Deus, não façam isso com o Campeonato Brasileiro. Se vocês não querem dar o título do Flamengo com antecedência, porque o Flamengo vai ser campeão na bola. Eu não estou muito preocupado em relação ao Palmeiras, porque a diferença de pontos pode ser 5, mas a diferença de futebol é enorme, é gritante. Então o Flamengo será sim campeão na bola. É só jogar o que está jogando até agora. Esqueceu as 2 últimas partidas, a gente entende, o torcedor é isso, tem que apoiar até o fim, porque é um campeonato longo. Agora a gente não quer que seja taxado o campeonato da CBF. É muito feio isso para o futebol. Você imagina, o Flamengo gastou milhões em planejamento, trouxe um técnico diferenciado lá de fora, merecidamente está aí na liderança e jogando um futebol jamais visto nos últimos anos aqui no Brasil. Eu estou falando dos últimos anos. O Flamengo encanta. E aí, vem uma arbitragem e decreta quem vai ser o campeão. Não, o Flamengo está jogando muito bonito, mas quem vai ser o campeão é o Palmeiras, porque o presidente é paulista, o caboclo é do São Paulo, e aí tem uma ajuda dos clubes paulistas contra os cariocas. É o Flamengo contra o resto do Brasil. Contra tudo e contra todos. Já não basta a matéria do Globo Esporte ontem, né? Ensinando como parar o Flamengo, mas num tom de deboche. Eu confesso que eu vi, deu nojo da matéria. Como que profissionais fazem uma matéria nesse sentido? Né? Falando lá para falar no ouvido do Bruno Henrique para fazer macumba para ele. Chegar no ouvido do Arrascaeta, chegar no ouvido do Everton Ribeiro, ensinando os pontos fracos, os pontos fortes do Flamengo. Os torcedores lá de São Paulo. É o Globo Esporte, é a Globo. E aí? É impressionante o que estão fazendo com o Campeonato Brasileiro. E não é ficar aqui de chororô, não. Isso aí é nítido. Todo mundo está vendo. Os torcedores do Flamengo iriam até fazer um protesto na sede da CBF, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Só que com a classificação da Libertadores para a final, esqueceram isso. Mas não pode esquecer. Tem que ir com tudo. Para cima deles, mostrar a nossa força. Se o Flamengo não faz nada, né, os dirigentes do Flamengo não querem se queimar com o sistema, deixa que os torcedores fazem esse protesto pacífico para cobrar uma posição. Cadê o careca do Galhote lá, o presidente do Palmeiras? Não vai falar nada do VAR? É impressionante. Olha aqui, todos os ingressos foram esgotados, destinados aos torcedores do Flamengo para a final da Libertadores da América.
esgotaram ontem mesmo. Muito pouco, né? 12.500 ingressos para a nação rubro-negra. E muita gente, é até engraçado, como se não fosse trágico. Muitos torcedores conseguiram comprar passagem, hospedagem, tudo isso há 2 meses antes. Esses não conseguiram ingresso. E quem conseguiu ingresso não comprou passagem, não comprou hospedagem, não sabe nem como vai. E aí? Amigo, é um negócio de maluco. Agora, o que mais preocupa, uma informação que vem do Chile, é que no dia 23 de novembro, data da final, está sendo preparada a super manifestação do povo chileno. Isso já está em tudo quanto é lugar. Eles estão preparando uma super manifestação no dia da final, porque eles não querem espetáculo, eles não querem final de Libertadores lá. Lá o problema é outro, ou os problemas. O técnico Galhardo do River, ao vencer ontem pelo campeonato argentino, falou que está com medo. Falou que não está se sentindo seguro e que é uma palavra dos dirigentes argentinos, uma posição para ver se realmente a final vai acontecer no Chile. Eu acho que essa semana será a semana D para mudança, porque eu não vejo essa final no Chile. E a gente vai informar aqui o tempo todo o torcedor rubro-negro. Vamos com tudo. Vida que segue. O assunto principal hoje é Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Maraca, só a vitória interessa. Já deixa aqui o meu placar, 3-0 Mengão. Vamos com tudo.